Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então hoje a gente vai falar de um momento muito importante, né, na história da igreja. E é esse momento que ao mesmo tempo que ele é importante na história da igreja por várias razões, né, e é também o momento que se forma aquela lenda negra que os inimigos da igreja gostam de usar, né, para atacar a igreja e dizer que foi, sobretudo os protestantes, né, dizer que foi a partir daqui que começou a Igreja Católica, né? Ou seja, que a Igreja Católica foi fundada por Constantino, né? Constantino Grande. Nós estamos vendo ao longo dessas aulas todas a mentira que é isso, né? Que não faz o menor sentido. Então, para analisar a história, a gente tem que analisar a história num conjunto. É o que nós estamos fazendo nesse curso de História. Nós estamos analisando a história num conjunto maior, né? E todas as peças da história, elas têm que estar enquadradas dentro desse conjunto. Se a gente separar os elementos da história, como eles fazem, né, analiticamente, né, no novo método de história, sobretudo o método protestante do século XVIII e século XIX, com os autores alemães, né, eles é que vão fazer isso. Então, eles vão analisar Constantino como um fenômeno, né, à parte, e analisando a personalidade dele para tentar justificar o que sucedeu aqui. Mas nós vamos ver que há uma intervenção divina, há a intervenção da providência divina nesse momento da história. Então os protestantes usam isso e os modernistas também usam com essa finalidade, né, condenada por São Pio X, chamada arqueologismo, de querer buscar a igreja antes de Constantino, para dizer que essa igreja aqui fundada por Constantino, fundada entre aspas, nós vamos ver que Constantino não fundou igreja nenhuma, né, é a igreja que predominou na Idade Média e que, né, eles rejeitam. Então, quando os modernistas fizeram aquela revolução do Concílio Vaticano II, a intenção deles era destruir essa igreja que na cabeça deles se formou aqui, com Constantino, né, e que se consolida no Concílio de Trento. Então, a partir daí, eles vão ficar tramando contra a igreja, né, para tentar trazer de volta aquela igreja que existia nos primeiros séculos e tal, né? É a mesma ideia protestante, né? Como se o Espírito Santo não tivesse assistido à igreja durante esses anos todos, né? Esses 2000 anos de história. Então, quer dizer, o Espírito Santo atuou na igreja no início, depois teve uma lacuna, depois de Constantino, depois a Idade Média, nada de Espírito Santo, né? Tudo que a igreja fez ao longo da Idade Média foi um erro, que se consolidou com Trento, e depois então veio o Concílio Vaticano II para poder desfazer todos esses erros e começar uma igreja de novo, né? Então, nós vamos ver que todo esse erro se baseia na literatura protestante, né? Que infelizmente, vai predominar a historiografia, inclusive entre os católicos, né? E os católicos modernistas, né? Lamentavelmente, isso vai influenciar bastante. Então, na aula passada, né, nós falávamos da crise do terceiro século. Então, o terceiro século foi marcado por uma crise imensa da instituição do Império Romano. Essa crise afetou todos os setores, né, do Império Romano. Nós já vimos que desde a época de Adriano, o Império Romano ele já não tinha mais aquela cara de Império Romano, de príncipes, né, como tinha sido instituído por Otávio Augusto. A sede do Império Romano não era mais propriamente a cidade de Roma, né? Já havia mais uma cara de uma Roma provincial, né? Ou seja, havia maior poder nas províncias, e isso vai se agravar ainda mais com Septímio Severo. Então, Septímio Severo vai fazer uma administração, né, baseada na desvalorização da moeda, que vai provocar muita inflação, que nós vimos na aula passada, né? Ele vai fazer basicamente uma espécie de ditadura, né, militar, né? Ou seja, ele vai governar dando dinheiro para o exército para se manter no poder. E assim a dinastia Severo vai fazendo isso. Então a crise ela vai começando a se gestar e ela vai ter que explodir em algum momento. Então no século III é que essa crise vai explodir. Então vai ser uma crise geral do Império Romano. E aí nós vimos que quem vai procurar solucionar essa crise vai ser o imperador Diocleciano. Então Diocleciano, primeiramente, né, foi um perseguidor implacável dos cristãos, né?
Nós vamos falar aqui deles um pouco, né? Só para relembrar da aula passada, né? O Maximiano, né? E o Galério foram perseguidores implacáveis dos cristãos. Mas vamos ver por que isso aconteceu, né? O Diocleciano, ele entendia que o principal problema de Roma era a questão sucessória. Nós vimos que isso é verdade, né? Porque como não havia uma regra clara para a sucessão, né? A regra era, ou o imperador, ou ele vai nomear como seu sucessor um seu filho, ou na ausência de um filho, ou de um filho em que ele confie, ele vai nomear um adotivo, alguém que ele confie bastante para ser o sucessor dele. Então a gente viu que isso funcionou até um certo ponto, mas depois a guarda pretoriana, ela ia derrubando o imperador, colocando o imperador, o Senado ia legitimando isso e tal, né? E já depois com o governo de Domiciano começa a dar pouca importância para o Senado, né? Depois o Septímio Severo vai praticamente eliminar o Senado, vai virar mesmo a ditadura militar, né? Ele vai governar só com apoio do exército, porque ele percebia que era isso, né? O exército é que mantém o Império Romano, né? Então essa confusão toda de derrubar o imperador, o Diocleciano vai perceber que por que acontecia isso? Claro, né? O cargo de maior responsabilidade. Então, tudo que acontece, a responsabilidade recai sobre o imperador. Então, vamos matar o imperador e colocar outro imperador e se resolve a questão. Então, o Diocleciano, para evitar que isso acontecesse, ele vai dividir o Império Romano em duas partes. Vai virar uma diarquia, né? Então, primeiro ele vai fazer uma diarquia com o Maximiano, né? Depois ele vai perceber que essa diarquia, ou seja, essa divisão não é o bastante. Então ele vai criar uma tetrarquia, né? A intenção dele aqui é dificultar exatamente esses golpes de Estado. Então a ideia dele é bastante inteligente, né? Dividir para governar, né? Então ele vai criar uma tetrarquia. 2 Augustos, que vão ser soberanos superiores, e 2 Césares, que vão ser soberanos inferiores. Mas sendo que o próprio Diocleciano seria o Augusto principal. Então vamos ter, né, 4 imperadores, mais 2 principais, 2 Augustos, Diocleciano e Maximiano, e depois 2 Césares, né, o Galério e o Constâncio, que era chamado de Cloro, porque ele era muito branco, pálido, né, quer dizer pálido. O Constâncio que é o pai do Constantino. Então, o Diocleciano, a ideia aqui é fazer como, né? Sair os 2 de cima, os 2 de baixo sobem como uma pirâmide, né? E aí os que sobem indicam 2 para serem Césares. Então os Césares viram Augusto e quando viram Augusto indicam, né, novos Césares. E assim a coisa vai, né? Então era uma ideia inteligente. Só que o Diocleciano ele vai entender que o maior problema da crise do terceiro século era o problema religioso. Então, por isso que ele vai atacar os cristãos. Ele vai dizer o seguinte, né? Por que Roma está padecendo dessa crise, né? Porque nós trocamos nossos deuses, estamos trocando nossos deuses gradativamente, né? O principal deus de Roma era Júpiter, né? Estamos trocando nossos deuses gradativamente por um deus desconhecido, que é esse deus dos cristãos. Havia um número de cristãos muito grande no Império Romano, aumentando cada vez mais. Então ele vai dizer, nós traímos os nossos deuses, então vamos acabar com esse deus invasor, esse deus dos cristãos. Então aí começa aquela perseguição violenta, né, de Diocleciano. Então eu trouxe aqui um trecho aqui, né, do livro, conta um pouco dessa perseguição. Vamos ver se eu consigo achar aqui. Esse livro aqui é muito interessante, a explicação da Santa Missa, Padre Martinho de Cochem, né? Vale muito a pena ler. Então aqui vai explicando, né, toda a importância, né? Isso aqui é importante também para a gente ver como é que já existia, né, toda uma instituição da própria igreja, né, desde sempre. Então não foi assim, não foi com Constantino que surgiu, né,
essa organização, muito pelo contrário, né? O Diocleciano, ele vai ver essa organização da Igreja Católica, ele vai perceber como é que isso funcionava bem, né? Por exemplo, quando ele cria a diocese é criada por Diocleciano, mas quando ele cria a diocese, ele cria copiando a estrutura da Igreja Católica. Ou seja, ele vai subdividir as províncias que já existem e vai pegar um número X de província e vai colocar um chefe específico, que vai ser uma diocese. Acho que 14 ou 15 províncias, vai ter um chefe, e aquilo ali, aquelas 14 províncias viram uma diocese. Ele copia isso da estrutura da igreja, porque ele percebia que a igreja funcionava muito bem, mesmo sendo clandestina, a igreja católica funcionava muito bem, porque tinha bispos em toda parte. O que ele não entendia é que a unidade da igreja se mantinha pela mesma fé, né? Então a igreja, mesmo perseguida, mesmo na obscuridade, ela conseguia manter toda uma organização funcional, né? Então o que o Diocleciano vai fazer é copiar isso, né? Ele vai copiar isso daí. Aqui uma parte interessante, né? Sobre a sagração de uma igreja, né? Para a gente entender a importância do bispo, né? A sagração de uma igreja ou de um altar é uma função que compete somente ao bispo. O bispo se prepara para isso jejuando a fim de mostrar como é importante o ato que ele vai realizar. Na manhã da cerimônia, o bispo, revestindo-se com os hábitos pontificais, recita os 7 salmos de penitência e a ladainha de todos os santos no local, onde as santas relíquias foram depositadas na véspera. Isso aqui para fazer a sagração de uma igreja. Antes de uma igreja, né, ter uma missa, ela precisa ter esse ritual aqui. Em seguida, dirige-se com o clero à porta principal da igreja que está fechada. O bispo abençoa a água, asperge-se a si, ao clero e ao povo e conduz 3 vezes a procissão ao redor da igreja, abençoando e aspergindo água benta nas muralhas em nome da Santíssima Trindade, enquanto o coro canta diversos repensórios e antífonas. Responsórios. De volta à porta, o bispo implora a bênção do céu sobre este templo e bate 3 vezes com o báculo pastoral na porta, dizendo: Atolit portas vestras et elevamini porta externalis. Príncipe, abri vossas portas, abri-vos portas eternas. A última, o bispo repete 3 vezes: Abri, abri, abri. A porta é aberta e o bispo traça com seu báculo o sinal da cruz no umbral, dizendo: Eis o sinal da cruz para que fujam todos os demônios. Dentro da igreja, o bispo diz: Paz a esta casa. O coro responde: E a vossa entrada. Quando chega ao meio da nave, o bispo ajoelha-se e entoa o hino Veni Creator Spiritus, que é seguido pela ladainha de todos os santos e o cântico Benedictus. Em seguida, o bispo traça sobre 2 caminhos de cinza que são feitos em forma de cruz, de um extremo ao outro da igreja, as letras dos alfabetos grego e latino, de modo que a primeira e a última letra estejam nas extremidades do templo. Esta cerimônia assinala a união pelo sinal da cruz no seio da igreja do grego e do bárbaro. O báculo do qual o bispo se serve é o símbolo da doutrina dos apóstolos. Após esta cerimônia, o bispo abençoa o sal, a água e o vinho, mistura-os e começa a sagração do altar-mor. Recita em primeiro lugar a antífona Em introito ed altare Dei, que o coro continua com o salmo Judicabi. Durante estas orações, o bispo introduz o polegar na água que acaba de abençoar e traça uma cruz no meio e nos 4 cantos da pedra da Dara, dizendo: Que este altar seja bento para a maior glória de Deus, da bem-aventurança da Virgem Maria, de todos os santos, nome e memória. Aí diz o nome do santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estas palavras são repetidas 5 vezes, em ato contínuo. O bispo, à semelhança dos israelitas, quando tomaram a cidade de Jericó, volta 7 vezes ao redor do altar, aspergindo-o com a água benta e recitando o salmo Miserere. Depois, enquanto o coro canta os salmos, o prelado faz 3 vezes a volta ao redor do templo, aspergindo com água benta as paredes no alto, no meio e na base. Imprime ainda numerosos sinais da cruz nos 4 ângulos do pavimento da igreja. Regressa ao altar para preparar com a água benta o cimento com o qual se deve fixar a pedra d'ara. Neste momento, as relíquias que devem ser colocadas dentro do altar, encerradas em pequeno cofre de metal, são recolhidas em procissão.
Ao entrar na igreja, o bispo faz 3 vezes o sinal da cruz com santos olhos, dizendo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porta sede benta, santificada, consagrada, confirmada e dedicada ao Senhor Deus. Porta sede a entrada da salvação e da paz, sede a porta pacífica por aquele que se chamou à porta, Jesus Cristo, nosso Senhor. Depois deste ato, a procissão aproxima-se do altar principal. Ali, o bispo, antes de colocar as relíquias, traça ainda sobre o túmulo 5 vezes o sinal da cruz. Nos primeiros séculos do cristianismo, era costume celebrar a Santa Missa sobre o túmulo dos mártires, provindo daí a obrigação estrita de encerrar relíquias em cada altar. O bispo ainda incensa as relíquias e cimenta o túmulo. Segue-se a unção da pedra d'ara. O bispo incensa o meio e os 4 cantos do altar. Logo depois passa o turíbulo a um sacerdote que continua incensando as imediações do altar até o fim da sagração. Em seguida, o bispo, retomando o turíbulo, faz ainda, por seu turno, uma volta ao redor do altar. Finalmente, ele derrama os santos óleos e o santo crisma sobre o altar. Os estende, ou melhor, esfrega-os com a mão. O altar está sagrado. O bispo volta à nave da igreja para ungir com o santo crisma as 12 cruzes pintadas nas paredes e incensa 3 vezes cada uma. Voltando ao altar, abençoa o incenso que deve ser queimado sobre ele, cujos grãos foram organizados em forma de cruz sobre as 5 cruzes da pedra d'ara. Pequenos círios de cera fina são colocados em cima e queimam ao mesmo tempo. Enquanto estas 5 chamas ardem, o consagrante ajoelha-se e canta: Aleluia, vinde Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis com a vossa luz e acendei neles o fogo do vosso amor. Outras orações se seguem em uma espécie de prefácio. Depois de tudo, o bispo pede a Deus: confirmai o que operastes entre nós no vosso santo templo que está em Jerusalém. O coro entoa o Salmo 67, que é um canto de vitória e de gratidão. Que Deus se levante e que seus inimigos sejam exterminados, que os que o odeiam fujam ante sua face, etc. Durante este tempo, o altar é ornado e o bispo começa a missa. Os presentes admiram-se de tantas cerimônias, unções e orações. É interessante como a gente vê, né? Na Antiga Aliança já havia toda essa preparação também, porque quando se lida com as coisas santas, as coisas devem ser assim, né? Tudo que é para Deus, ela tem que ter todo esse cuidado, né? E é por isso que a igreja é casa de Deus, né? É por isso é chamado de templo, porque ali vai ser o lugar onde Deus vai habitar conosco, né? Por isso que Nosso Senhor é chamado de Emmanuel, Deus conosco, né? Porque ali realmente ele vai estar presente. Então essa assistência que Jesus Cristo promete à igreja, né? Desde da sua vinda, ele promete aos apóstolos que estaria com eles todos os dias até o final dos tempos, né? Agora eu fico pensando, será que nessas igrejas modernistas se faz tudo isso, né? Será que tem todo esse cuidado, essa preparação, né? É evidente que não, porque as igrejas modernistas é um culto para o homem, não é mais para Deus, né? Então até mesmo o tabernáculo, né, é retirado da igreja e colocado num cantinho à parte, né? Porque a nave em si está voltada para o homem, né? Então, contendo isso aqui para vocês verem que isso não foi Constantino que inventou. Isso já existia desde o princípio, né? O que vai haver com Constantino é realmente uma revelação divina, né? Então, Constantino, ele era filho de Constâncio, né? Constâncio era um dos 4 aqui. Constâncio era um César, né? Quando teve a perseguição de Diocleciano, os outros 2 se uniram a Diocleciano para perseguir os cristãos, né? Tanto o Galério quanto o Maximiano. Então a perseguição foi intensa. O único que não fez perseguição aos cristãos foi o Constâncio. O Constâncio era casado, né, com uma jovem de origem humilde, né, mas que tinha bastante cultura. Ela falava muito bem o grego, que era a Helena. Mais tarde será, né, Santa Helena, é conhecida como Helena de Constantinopla, né? Santa Helena. Então ela é que é a mãe de Constantino. Então, muito provavelmente, né, Constantino, durante a sua infância, ele deve ter visto isso, porque a maioria dos cristãos que eram perseguidos na época de Diocleciano fugiam justamente para essa região, né? A região mais a oeste, ali onde está a Gália e tal,
que era a região que ficava sob o controle do Constâncio, né? Então, o Constantino, ainda menino, deve ter visto muitas vezes, né, esses cristãos ali e deve ter presenciado também muito ato de caridade da mãe dele, da Santa Helena. Só que havia todo um interesse político, né, por trás da questão da sucessão aqui, como é que ia ficar. Quando o Diocleciano renunciou, o Maximiano também renuncia no mesmo ano, né, 305, né. Os dois estavam velhos já. Diocleciano se retirou, já não tinha mais condição. Então, automaticamente, né, o Galério sobe e o Constâncio sobe aqui e viram Augustos, né? Mas só que o Diocleciano, ele, ainda enquanto Augusto, ele observava esse rapaz, o Constantino, filho do Constâncio, né? E ele via que esse rapaz era um rapaz que tinha, né, uma vocação para a vida militar, e era muito corajoso, muito valente, e ele falava, bom, esse rapaz aqui pode ser um perigo. Então, o que o Diocleciano vai fazer? O Diocleciano vai mandar o Constantino, né, ainda rapaz, né, e ficar junto com ele, no palácio dele. Então, nessa época, né, o palácio do Diocleciano não era em Roma, né, era na Nicomédia. Então, era mais ou menos a capital do império, por assim dizer, era Nicomédia aí, mas mais na parte oriental. E o Constantino, então, vai ser criado na corte do Diocleciano. Então, o Constantino vai presenciar muito desses massacres feitos contra os cristãos, porque o Diocleciano vai fazer um monte de leis, né, proibindo os cristãos de tudo. Então, o cristão, se ele professasse o culto dele, se fosse uma missa, né, pena de morte, perdia todos os bens, né? Então, vai ser uma perseguição muito intensa contra os cristãos. E o Constantino vai presenciando essas coisas, né? O Constantino, de certa forma, passa a ser uma espécie de prisioneiro ali do Diocleciano. E mais tarde, né, ele vai, porque depois quem vai suceder o Diocleciano vai ser o Galério, ele vai ficar mais ou menos ali sob a vigilância do Galério. E por quê? Porque o Galério não quer que o Diocleciano seja nomeado Augusto, porque ele era filho do Maximiano, né? O Maximiano, ele era filho do Constâncio, e o Constâncio já era Augusto, então a tendência era, né, com a morte do Constâncio, o Augusto se tornar o Constantino. Então o Galério não queria, então o Galério mantinha o Constantino ali. Só que o Constantino vai fugir, né, e vai se encontrar com o pai. O pai estava lá na Bretanha, estava combatendo lá os bárbaros, né, os pictos, né, não eram germânicos, né, os pictos eram celtas. Então ele vai lá se unir ao pai, vai ter grandes vitórias ao lado do pai, e o pai morre lá. O pai morre ali em Orque, né? E então mas o pai, quando o Constâncio morre, né? O Constâncio não nomeia o Constantino como seu sucessor, né? Ele morre antes. Quem vai proclamar o Constantino como César vai ser o exército, as tropas, né? Então as tropas vão proclamar, as tropas ali daquela região ali, certo? Da região ali da Gália, da região ali da Bretanha, é que vão proclamar o Constantino como César, não como Augusto, como César, né? O Galério, ele vai, né, para tentar desfazer essa manobra, porque na verdade o que ele queria mesmo era ser imperador único, né? O Galério estava pensando em ser imperador único. Mas como o Constantino foi eleito pelo exército, né, o Galério vai reconhecer o título de César do Constantino, né? Então Constantino aqui vira César, né? Vamos botar aqui, ó, Constantino. Só para a gente não fazer confusão, né? E o Galério vai, né, elevar o Valério Severo como Augusto. Ele vai colocar aqui em cima, né, o Valério Severo. Lá em Roma, o filho do Maximiano, né, que era alguns autores chamam de Magêncio, outros chamam de Maxêncio, né?
Nós vamos chamar de Maxêncio, né, que é o nome melhor. O Maxêncio era filho do Maximiano. Olha só, aqui que tem a gente tem que ir com calma para não fazer a confusão na cabeça da gente, né? Porque veja bem, o Constâncio era casado com a Helena e com a Helena teve um filho, Constantino. Mas por interesse político, né, ele vai repudiar a Helena e vai contrair um novo casamento com a filha do Maximiano. Então ele vai casar com a filha do Maximiano, né, que era a Teodora. Então, essa aqui foi a primeira esposa do Maximiano, a Flávia. Maximiano era casada com a Flávia e essa filha que ele teve com a Flávia chamava Teodora e ela vai casar com Constâncio. É o segundo casamento de Constâncio. A Helena fica de lado, né? A mãe de Constantino. Mas o Maximiano era pai do Maxêncio, que estava lá em Roma. O Maximiano já tinha renunciado à púrpura, né? O Maxêncio vai convencer o pai dele de que o pai dele precisa voltar. E o pai dele então volta, né? Veste a púrpura de novo. Mas qual é o interesse do Maxêncio? É que o pai coloque ele na condição de Augusto. Entendeu? E o pai faz isso, coloca ele como Augusto. No que o pai coloca ele como Augusto, ele começa a perseguir o pai. Aí o pai tem que fugir. O Maxêncio o Maximiano já estava velho. Então o Maxêncio se proclama imperador em Roma. É por isso que aqui nessa confusão nós vamos ter 4 imperadores aí ao mesmo tempo. O Maximiano, ele vai buscar apoio com o Constantino, né? E aí ele vai fazer um acordo com o Constantino e vai dar uma outra filha dele, que eu acho que na época tinha uns 7 anos de idade, para casar com o Constantino. Uma filha que ele teve, né, com a Eutrópia, outra esposa dele, né? A Fausta. Então a Fausta vai casar com o Constantino. Aí sela essa aliança do Maximiano com o Constantino. E aí o Maximiano eleva o Constantino a Augusto. Então agora, né, o Constantino virou Augusto. Com o apoio das tropas, né? Então o Constantino vai. Aí nós vamos ter esse período aqui desses imperadores, né? O Maximino da Dária, o Licínio no leste, né? O Licínio vai substituir o Galério, porque o Galério tinha nomeado, né, como Augusto o Valério Severo. Quando o Maximo, né, o Maxêncio, quando ele se torna imperador, né, ele se torna imperador dando um golpe de Estado, né, forçando o pai a nomear ele Augusto. Ele vai perseguir o Valério Severo. O Valério Severo vai fugir para Ravenna e lá em Ravenna vai ser forçado a se suicidar. Então acontecia isso, nós já vimos nas outras aulas, né? Ou matava o cara envenenado na espada, ou então o cara era obrigado a se suicidar. Então o Valério Severo vai se suicidar, então o Galério vai colocar como Augusto o Licínio. Então o Licínio vai virar Augusto. Então o problema agora do Constantino é o Maxêncio, então, que tinha usurpado o trono e estava lá governando em Roma. Então o Constantino vem com as tropas, né, para poder guerrear contra o Maxêncio. Tá? Então esse aqui que é o momento histórico mais importante, né? Então o Maxêncio preparou, né, toda a estratégia militar dele. Ele tinha um exército muito superior ao exército de Constantino. Então ele mandou destruir todas as pontes do rio Tibre, né? Deixou só uma, né? Ponte Milvia. Mas ele deixou uma armadilha nessa ponte, né? Porque quando era uma ponte levadiça, mas que tinha um sistema que quando o exército do Constantino fosse passar, ele ativava esse sistema e a ponte vinha abaixo, né? E aí o Constantino, antes de chegar a Roma, ele monta acampamento com o seu exército, né? Então observa bem que o Constantino, quando ele se tornou Augusto, né,
primeira coisa que ele faz é acabar com a perseguição aos cristãos ali naquela parte do Império Romano que ele estava controlando. Então ele acaba com a perseguição aos cristãos, né? E aí ele faz esse acampamento, na hora meio-dia, né? Que é a data, deixa eu pegar a data aqui direitinho, né? Porque isso aqui tudo está documentado, né? Para tristeza, né, dos inimigos da igreja, tudo isso aqui foi documentado. Então nós temos, né? Nós temos testemunhos, né, do Lactâncio, são autores, né? E do Eusébio de Cesareia. O Eusébio de Cesareia, ele vai se tornar muito íntimo do Constantino. Só que vai ter um problema, né? E depois ele vai se tornar ariano, né? O Eusébio de Cesareia, ele vai cair na heresia de Ario. Depois a gente vai falar dessa heresia, né? Então aqui são pessoas que viveram na época e eles contam o que aconteceu. Porque no caso, por exemplo, do Eusébio era bispo, né? Que era um bispo, né? Tem a obra dele, né? História Eclesiástica, né? Um calhamaço assim, vale a pena ler, mas com muito cuidado, porque nessa questão do arianismo ele dá uma escorregada, né? Ele não vai aprofundar nessa questão da heresia de Ario, porque ele aderiu a essa heresia, né? Então ele vai contar o que aconteceu. Isso diz que o próprio Constantino disse para ele, né? Então Constantino estava acampado lá. Então deixa eu ver que dia que aconteceu a coisa, né? Foi no dia aqui, 28, né, de outubro de 312, ano 312. Então, essa data histórica aí. E o Constantino estava lá acampado, meio-dia. De repente ele viu em cima do sol, né, esse sinal. Esse sinal e essas palavras, né? Sob este signo vencerás. Então, isso aqui é muito importante porque esse símbolo aí, para os cristãos era uma coisa muito clara, né? Significava, né, o símbolo de nosso Senhor Jesus Cristo, porque são letras gregas, né? As iniciais da palavra Cristo, né? Então, para os cristãos era muito claro que era uma mensagem, né, de Deus para Constantino. Então, Constantino vai levar isso muito a sério, Isso vai causar um impacto muito grande nele. Observa bem que o Constantino, ele era um homem rude, né? Era um homem de formação militar, tá? Acostumado com violência, com guerra, com batalha, né? E vai ser assim até o final da vida dele, né? Ele vai continuar sendo assim, né? Mas ele vai entender que aqui aconteceu algo, né? Então, assim, a ideia de Deus que esse povo tinha, né, o povo romano, era uma ideia assim, muito confusa, né? Porque geralmente, né, a coisa vinha lá daqueles tempos antigos, como nós vimos, né, na religião antiga deles, que cultuava-se os mortos. Então, por exemplo, quando o imperador morria, esse imperador era elevado à categoria de Deus. Eles cultuavam os mortos, né? E colocavam os mortos como deuses. Por isso que tinha um culto ao fogo doméstico, né? Aquela coisa toda, o culto dos manes. Então eles tinham uma ideia muito difusa. Aí entra o Heliogábalo com a história do Sol Invictus, né? E depois esse culto do Sol Invictus vai retornar para Roma na época de Aureliano, né? Então é isso aqui que os inimigos da igreja usam para dizer, né, que o Constantino aproveitou, né, dessa história do Sol Invictus, né, para associar isso ao Deus cristão, porque, né, ele viu essa imagem, né, sob o sol, né. Acontece que tudo isso, né, a ideia do sol, né, é uma analogia, é uma figura de nosso Senhor Jesus Cristo, né. O paganismo tinha alguns elementos no paganismo das verdades reveladas.
que ficaram perdidos, né, e misturado com as sujeiras, né, as obscuridades do paganismo. Mas havia alguma coisa ali, né? Então, por exemplo, né, esse símbolo aqui também era usado pelos pagãos também, né? Significava algo bom. Nos documentos, sempre que havia um documento, esse documento ele era lido e aprovado como um documento bom, sem erros, né? Ou seja, sem nenhuma mácula, sem nenhum problema, eles punham esse sinal aqui que significava que o documento estava perfeito. Era um símbolo de perfeição o documento que os pagãos usavam, né? E está perfeitamente de acordo com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que é o bem, né? É o sumo bem, né? É a perfeição, sem mancha, sem erro, né? Então, esse símbolo ele vai servir tanto, né, para os cristãos que compreendiam o que significava, como para os pagãos que tinham uma noção vaga disso. Então, Constantino, ele vai mandar, né, porque depois ele vai ter um sonho também naquela noite, e Jesus fala para ele também, Jesus aparece para ele, fala para ele também que ele deve colocar este símbolo nos seus escudos, né? E aí ele manda todos os soldados fazer esse símbolo nos escudos e manda fazer um lábaro, né? Um lábaro é um estandarte, né? Aí vai aparecer, né? O lábaro vai ter exatamente esse símbolo aqui, né? Um círculo assim, né? E um estandarte aqui, né? O lábaro, né? A palavra vem de labores, né? Que é trabalho, trabalho, trabalho. O lábaro era um símbolo que os soldados usavam para vencer a guerra. Vencendo a guerra, eles iam ter descanso. Então, significava esse descanso que eles teriam depois da batalha, né? Então, com esse signo aí, com esse sinal, com este símbolo, o Constantino vai para a batalha, né? E vai para a batalha e começa uma vitória esmagadora de Constantino sobre o exército de Maxêncio. Então, quando o exército de Maxêncio começa a ver que vai ser derrotado, eles vão recuar e foge justamente para aquela ponte, essa ponte Milvia, né? Onde estava feita uma armadilha para Constantino. E aí a ponte desaba com eles, né? E o Maxêncio morre afogado ali. Ele vai ser encontrado no outro dia lá no meio do lodo, né? O Maxêncio. Aí Constantino entra em Roma triunfante, né? Imperador de Roma. Depois ele vai consolidar, né, esta vitória dele contra o Licínio, né? Contra o Licínio, porque ele fez um acordo com o Licínio também, deu uma filha dele para casar-se com o Licínio, para fazer um acordo, sei lá, uma paz com o Licínio, que o Licínio controlava a parte oriental do Império. Só que o Licínio vai continuar a perseguição aos cristãos. Então aí o Constantino vai para lá para acabar com essa perseguição, entendeu? Então o Constantino, e veja bem, não era simplesmente, né, dizer assim, não, foi um cara político, né, que usou, né, soube usar a crença dos cristãos em favor próprio. Gente, isso é um absurdo pensar uma coisa dessa, porque nós estamos vindo aqui de uma perseguição violenta do Diocleciano. O Diocleciano tinha acabado com os cristãos, né? Tinha acabado com quase todos os cristãos. Como é que o Constantino ele ia usar o cristianismo já em frangalhos, né, para poder se aproveitar disso politicamente, né? Foi um milagre que aconteceu aqui, né? Foi um milagre que aconteceu. Então, porque Deus, né, Deus escolheu Constantino, apesar de toda a rudeza dele, né, mas porque ele tinha uma santa mãe. Ele tinha uma santa mãe, né? E depois a gente vai falar um pouquinho dela também, da Santa Helena. Então Deus escolheu Constantino e falou, agora chegou a hora, né, da igreja ela se consolidar. Por quê? Porque Deus queria uma igreja, não uma igreja das catacumbas, né? Era a hora da igreja se tornar, né, uma instituição oficial, né? Era a hora da transmutação daquela Roma pagã, daquela Roma política, militarizada, secular, para essa Roma espiritual, para essa Roma eterna, que haveria, né, de ser o reino de Deus na terra, né? E é por isso que quando São Paulo diz em Tessalonicenses, né, que o catechon, né,
precisa ser retirado, ou seja, aquele obstáculo que retém o anticristo, os padres da igreja sempre entenderam como o Império Romano. Mas esse Império Romano que nasce aqui, né, com essa igreja, né, saindo das catacumbas, né, não é que Constantino tenha fundado a igreja, mas ele vai tirar a igreja das catacumbas e vai dar à igreja a glória que a igreja merece. Né? Ele vai ser o primeiro a fazer isso. Bom, então eu posso apagar aqui? Aquele apagador está aqui. Até aqui deu para entender ou está tudo complicado, gente? Deu para entender, agora deu para entender até aquele livro lá do fim dos tempos. Sim. Lá, porque naquele livro tem essa parte aí que é difícil de entender. Então, isso aqui. Porque ele fala, né, dessa parte toda aí que é o Constantino, que tudo seria na época do Império, né? Uhum. Mas então é isso aí. É isso aqui. E não dá para a gente estudar a história, se a gente separar a história eclesiástica da história mundana, da história profana, né? A gente precisa ter essas coisas juntas. Por quê? Por que os historiadores modernos, né, eles não usam as fontes da igreja? Eles vão usar a fonte dos autores pagãos. E mesmo os autores pagãos que confirmam, né, como Lactâncio, por exemplo, que era pagão, né, eles ainda assim eles procuram interpretar de uma maneira que favoreça a eles. Né? Então, por que eles excluem as fontes da igreja? Né? Por que eles excluem? Então, não vale a pena ler esses autores. Né? A gente precisa fazer as duas coisas juntas. A gente precisa estudar a história junto com a história eclesiástica, com a história sagrada, que a gente vai ver que as coisas são complementares, né? Só que o senhor falou aí que nessa época havia os 4 imperadores, né? Sim. E... No final das contas vai restar só 2, né? Ah, tá. Porque aí, no caso, Constantino vence Maxêncio Isso. e Licínio, e aí fica então Constantino... Não, o Constantino vai vencer o Maxêncio, né? Esse outro, o Maximino Daia, né? Vai sair também e vai ficar só o Licínio e o Constantino. Entendeu? Então esses 2 aqui são eliminados, né? Esses 2 aqui. O Maximino, ele... E o Maxêncio. Ele renuncia? Eu não sei dizer, né? Mas eu penso que ele é morto também. Mas aí você falou que depois ele... Constantino... Então aí Constantino vai fazer um acordo com Licínio, vai dar a filha dele, casamento com Licínio, entendeu? Só que o Licínio, embora o Licínio seja um bom administrador, né, dessa parte oriental, ele vai continuar perseguindo os cristãos. Então, isso é uma coisa que incomoda os historiadores, que os historiadores falam assim. O Constantino não precisava ter matado o Licínio, né? O Licínio era bom administrador e tal. Mas, na realidade, o Constantino faz isso porque o Licínio estava perseguindo os cristãos. E o que o Constantino queria fazer era acabar com isso. Ele queria dar liberdade para a igreja. Coisa que ele tinha feito já, né? Porque você vai ver, olha, ele assume, né, como imperador em 306, né? Então, 306, ele vai ter um governo bastante longo. Ele vai até 337. Você pode ver que os imperadores romanos duravam um ano e pouquinho, né? O Constantino é o segundo maior governo desde a época de Augusto. Nós vimos que teve Augusto, teve um longo governo, depois o Tibério teve um longo governo, depois o governo do Tibério foi superado, né, pelo Antonino Pio, e agora nós temos o Constantino Grande. Então Constantino vai governar até... Né, não vai ser assassinado, vai morrer de velhice. Né? Vai morrer de velhice. Como é que a gente não diz que um homem desse não estava, né, seguro por Deus? Né? É claro que ele era um sujeito ruim, ele não era um sujeito bonzinho. Né? Ele era um sujeito malvado também. Né? Mas Deus se serve também dessas pessoas. Né? E o Constantino, ele só se batiza no fim da vida. No fim da vida ele manda chamar, né, o Eusébio, né? Aí por isso que muitos também ficam na dúvida, né, se ele morreu na heresia e tal, porque o Eusébio tinha aderido à heresia do Ário, né?
Mas eu penso que não, né? Porque como Constantino não entendia de teologia, né? Não tinha noção do que... Nós vamos ver depois como é que essa questão do Ário acontece justamente no reinado dele, né? Como é que ele vai se comportar com relação a essas questões da heresia, né? Mas vamos ler aqui o relato aqui de São João Bosco, né? Sobre essa passagem de Constantino. Eu tinha botado o marcador aqui, cadê? Ah, tá aqui. Então lá, né? Então, recapitulando aqui, aquela narrativa aqui da história eclesiástica, né, de São João Bosco. Então diz assim, né? Constantino Grande era filho de Constâncio Cloro e de Santa Helena. Após a morte de seu pai, que governava a Bretanha e as Gálias na qualidade de César, foi proclamado imperador por seus soldados. Conquanto não se achasse ainda instruído na fé, amava os cristãos e, dando-lhe estes provas de sua fidelidade em várias ocasiões, ordenou que cessasse a perseguição na Grã-Bretanha e nas Gálias, onde ele governava, que dali em diante os cristãos fossem tratados como os demais cidadãos. Conseguiu este imperador grandes vitórias, entre as quais ocupa o primeiro lugar a que obteve contra Maxêncio, filho de Maximiano, e seu sucessor no trono. Pelos vícios da avareza e da crápula, se tinha tornado Maxêncio desprezível a todos os bons, de modo que de todas as partes chamavam Constantino para livrá-los daquele tirano. Constantino não titubeou em tomar as armas para derrubar o inimigo da humanidade e da religião. Foram formidáveis preparativos de guerra que se fizeram de ambas as partes. Maxêncio, segundo dizem os historiadores, tinha 160.000 homens a pé e 18.000 a cavalo, ao passo que Constantino não tinha mais do que 40.000. Então, uma diferença muito grande, né? Mas Deus serviu-se disso para apartá-lo do culto dos deuses impotentes, tirá-lo daquele perigo e trazê-lo ao conhecimento da verdadeira religião. Então aqui é o relato da aparição da cruz. Seu inimigo empregava as artes da magia para invocar em seu auxílio as potências infernais. Mas ele, quer dizer, Constantino, ao contrário, dirigiu-se ao verdadeiro Deus, que, embora confusamente conhecia como Criador do céu e da terra, suplicando-lhe que se declarasse em seu favor. Ouviu Deus e operou um assinalado prodígio, que a história não declara com suficiente precisão em que lugar se realizou. Alguns autores dizem que foi nos arredores de Turim. E esta opinião se acha confirmada por uma pintura muito formosa que está em Roma, no Palácio do Vaticano, na galeria chamada dos Mapas Geográficos. Eis como nos referem o fato os historiadores contemporâneos, quer dizer, os historiadores daquela época, entre os quais Eusébio da Cesareia, amigo de Constantino. Marchava Constantino com seu exército depois do meio-dia, quando de súbito viu descer do céu, do lado do sol, uma cruz luminosa que trazia esta inscrição, né? In hoc signo vincis. Com isto vencerás. Ele e seu exército foram testemunhas daquele milagroso fenômeno que deixou a todos admirados. Constantino não compreendia o que significava aquela cruz e por isso Deus dignou-se manifestá-lo com uma revelação. Apareceu-lhe durante a noite Jesus Cristo trazendo na mão uma cruz igual à que tinha visto no dia precedente e ordenou-lhe que fizesse um estandarte semelhante ao qual lhe serviria de segura defesa contra seus inimigos em tempo de guerra. Constantino executou logo o que lhe tinha sido ordenado e deu ao estandarte o nome de Lábaro. Segundo Eusébio, consistia o lábaro em uma longa lança revestida de ouro, atravessada em certa altura por um pedaço de madeira, formando todo ele uma cruz. Da parte superior, mais acima dos braços, pendia uma coroa resplandecente de ouro e ricas joias, e no centro ressaltava o monograma de Cristo, formado pelas duas letras gregas iniciais desta palavra, né? É o tiro, o chamado tiro. De cada braço da cruz pendia um pano de púrpura, bordado a ouro e pedras preciosas, e na parte superior, debaixo da coroa e do monograma, achava-se em ouro o busto de Constantino e seus 2 filhos. Este troféu da cruz tornou-se o estandarte imperial. Deste modo, os romanos, que até então tinham usado um estandarte particular chamado Lábarum, coberto de imagens de falsas divindades, tomaram por bandeira a cruz de Jesus Cristo. Constantino, substituindo nele as imagens do paganismo pelo nome de Jesus Cristo, afastou seus soldados de um culto ímpio e os levou sem esforço a adorar o verdadeiro Deus. Esta preciosa insígnia foi confiada a um corpo de 50 guardas, escolhidos entre os soldados mais religiosos e valentes, que deviam rodeá-lo, defendê-la e carregá-la alternadamente sobre seus ombros. Esse negócio do estandarte aqui é muito interessante, porque, por exemplo, Santa Joana d'Arc, né,
quando ela ia à frente da batalha, ela ia com o estandarte, né? Não portava arma. A função dela era levar o estandarte. Nas batalhas, né, o estandarte ele tinha que ser protegido. Então, quem portava o estandarte tinha que ficar com uma guarda em volta, né, porque podia cair todo mundo, menos o que estava com o estandarte. Santa Joana d'Arc, ela ficava sempre no lugar mais vulnerável. Ela nunca ficava protegida. Ela pegava o estandarte e ia na frente mesmo, entendeu? Ela nunca ficava escondida entre os guardas. Ela ficava bem à mostra mesmo, mas nunca era atingida. Então Constantino vai entrar em Roma, né? Contando com a proteção do céu, dirigiu-se Constantino animosamente à frente de seu exército para o lugar onde estavam acampadas as tropas de Maxense. Seus soldados, ainda que inferiores em número, achavam-se impacientes para combater, pois contavam desde já com a vitória. Já tinha havido um encontro em Susa, mas deu-se outra batalha mais importante na vasta planície que se estende entre Rivoli e Turim, e Constantino foi o vencedor. Com pouca resistência, apoderou-se de Milão, Brecha e outras cidades que se entregaram à sua clemência, de modo que sem graves contratempos pôde avançar até as portas de Roma. Maxense enviou então contra ele seu exército do outro lado do Tibre, e fez construir sobre este rio uma ponte levadiça de madeira dividida em duas partes, que facilmente se podia unir e segurar por meio de duas grossas cavilhas, tirando as quais a ponte se dividiria, e Constantino e seu exército cairiam no rio e se afogaria, caso tentasse passar para o outro lado. Querendo além disso que os deuses lhe fossem propícios, lhes oferecia em sacrifício mulheres e crianças, e enquanto corria ainda o sangue das vítimas, o bárbaro príncipe procurava nas entranhas daqueles infelizes o presságio de seu destino. Ao contrário, Constantino preparou seus soldados com orações e, pondo sua confiança em Deus, iniciou corajosamente o ataque. Combateu-se com denodo de parte a parte, mas por fim se declarou a vitória em favor de Constantino. Ao ver Maxense mortos e dispersos os seus homens, tratou de salvar-se, fugindo. Porém, ao passar a ponte que ele mesmo fizera para servir de armadilha ao seu inimigo, devido ao ímpeto e multidão dos fugitivos, romperam suas amarras e, caindo com seu cavalo no Tibre, se afogou. No outro dia foi encontrado seu cadáver no lodo. Os romanos, vendo-se já livres daquele tirano, receberam com alegria o vencedor. Constantino, ao entrar na cidade, deu graças a Deus pela vitória alcançada e mandou que a cruz, penhor da proteção do céu, atravessasse a cidade e fosse arvorada no Capitólio para anunciar ao mundo o triunfo de um Deus crucificado. Com a cruz adornou também o seu diadema e proibiu que daí em diante a cruz servisse de suplício aos malfeitores. No ano de 312. Então, a partir daí acabou, né, essa coisa de matar as pessoas crucificadas, né? A cruz passou a ser um símbolo de vida, né, não mais um símbolo de morte. Em 313, né, quer dizer, um ano depois, né, é o chamado Edito de Milão. Então, nessa lei aqui, né, Constantino, né, ele extingue, né, põe fim às perseguições aos cristãos por todo o império. Todas aquelas leis anteriores, né, do Diocleciano, de outros imperadores, foram todas revogadas, né? Acabou. A partir daqui, então, né, não vai haver mais nenhuma perseguição aos cristãos. E aí o que vai acontecer, né? Uma derrota muito grande para o demônio. Mas aí o demônio, como eu disse, né, ele alterna, né? Se ele não ataca fisicamente, ele vai atacar com as heresias. Então agora, como já, né, ele não pode atacar mais fisicamente os cristãos, então ele vai partir para a heresia. Ele vai começar então os ataques à heresia. Então já nesse governo do Constantino, nós vamos ter, né, primeiro, isso aqui é muito importante, essa questão aqui, por exemplo, né? O cisma donatista. Então, isso aqui é muito importante, porque os donatistas seguiam acho que um bispo chamado Donato, né?
que esses donatistas defendiam? Eles diziam que todos aqueles que tinham apostatado da fé por causa do medo das perseguições, porque nem todos tinham coragem de enfrentar o martírio, né? Que o martírio sob Diocleciano assumiu as formas mais horrorosas que vocês possam imaginar, né? Então muita gente não tinha coragem de enfrentar isso. Então muita gente fugia, ou então muita gente, né, fazia o que o imperador mandava, acendia um incenso lá para os deuses pagãos e tal. Muitas dessas pessoas depois, né, se arrependeram e queriam voltar à igreja, né, e a igreja os recebia de volta. Então, para os donatistas, isso era absurdo. Para os donatistas, essa gente não merecia mais voltar para a igreja, né? E para os donatistas também, mesmo, né, os bispos que tinham caído nisso, né, por medo das perseguições, eles perdiam o caráter de bispo. Então a gente sabe que isso é impossível, porque, né, esse sacramento da ordem, né, ele imprime caráter, né? Ou seja, é uma marca indelével que a pessoa carrega com ela sempre, né? Não tem como apagar isso, entendeu? Então, e essa questão donatista, né? No Palácio de Latrão celebraram-se muitos concílios, sendo o primeiro que se reuniu no pontificado de São Melquides, contra os donatistas. Depois a gente falar dessa questão do concílio, né? O primeiro concílio foi o concílio de Jerusalém, né? Agora, o primeiro concílio ecumênico vai ser o concílio de Nicéia. Mas qual é a diferença, né? O concílio ecumênico é aquele concílio que todos os bispos são chamados, né? E também, né, são chamados também os hereges, estão convidados também os cismáticos, né, para poder ter uma chance de ver as verdades de fé confirmadas e se arrepender dos seus erros. Então, por exemplo, quando foi proclamado lá, né, o Concílio Vaticano I, né, o Papa Pio IX faz o convite para os cismáticos, né, para os protestantes, né, mas nesse sentido, vocês venham para vocês aprenderem. E vocês aprendendo, vocês se arrependam dos seus erros. E a igreja aceita vocês de volta, né? Como o pai recebe o filho pródigo arrependido, né? O Concílio Vaticano II já foi completamente o contrário. O Concílio Vaticano II faz essa convocação, concílio ecumênico, né? Mas para dialogar com os protestantes, com os cismáticos e tal, né? Não para ensinar nada a eles, não para exortar eles ao arrependimento, né? Então, por isso que o Concílio Vaticano II não é um concílio dogmático. Ele não se propôs a ensinar nada, né? Ele é um concílio pastoral. Então, né, o Constantino, tão logo, né, ele se tornou imperador, ele mandou, né, construir várias igrejas, né, várias basílicas e tal, né? Ele vai mudar, a capital do império vai ser a cidade de Bizâncio, onde hoje é a Turquia, né? E vai chamar de Nova Roma, vai mandar construir vários templos ali, várias igrejas, né? Depois vai ficar conhecida como Constantinopla, por causa dele, por causa de Constantino. Então aqui vai ter o cisma dos donatistas. No Palácio de Latrão celebraram-se muitos concílios, sendo o primeiro o que se reuniu no pontificado de São Melquides, contra os donatistas, assim chamados do nome de Donato, um dos seus principais fautores. Nasceu esta seita no ano 311, em tempo de Ceciliano, bispo de Cartago. Distinguia-se este por ciência e virtude, mas o acusaram de ter sido sagrado. Olha só o que os donatistas fizeram, né? Então tinha lá o bispo Ceciliano, né? Que era um bispo muito bom, lá de Cartago, ou Cartago, né? Tanto faz. Mas os donatistas diziam que ele foi sagrado de modo irregular, porque o bispo que sagrou ele tinha sido um daqueles bispos que durante a perseguição de Diocleciano tinha fraquejado. Então ele tinha perdido, né, o seu caráter de bispo. Então por isso que os donatistas não reconheciam Ceciliano como bispo, né?
Distinguia-se este por ciência e virtude, mas o acusaram de ter sido sagrado bispo de modo irregular e nulo, já porque Félix, bispo de Eptunga, que o tinha sagrado, era considerado traidor ou réu de ter entregue os livros sagrados aos perseguidores, já porque no ato de sua sagração não se achava presente o número de bispos que, segundo sua opinião, se requeria. Depois de muitas contendas, os adversários de Ceciliano elegeram outro bispo chamado Majorino. Mas todos os bons católicos se negaram a comunicar-se com o novo bispo intruso e ficaram fiéis e submissos ao legítimo bispo Ceciliano. Você vê que os católicos não eram bobo, entendeu? Os católicos conheciam muito bem, né? Então, isso aqui é o diabo que ataca para causar divisão. A desordem chegou a tal ponto que donatistas resolveram apelar para Constantino, que se achava então nas Gálias. Olha como que o Constantino era inteligente, ao mesmo tempo que era inteligente, né? Era um homem duro, era um homem inteligente, mas ele sabia o limite dele. Ele sabia, até aqui tudo bem, eu resolvo, mas daqui para lá não tem como eu resolver, né? Então ele já compreendia que em termos de religião, de teologia, não era para ele. Ele era mais um militar, né? Então a coisa vai chegar até o Constantino. Ele sempre vai resolver dessa maneira, o Constantino, né? Sempre ele vai dizer que nessas questões, né, ele não tem competência para definir, né? Então diz assim, né? Então ele vai mandar a questão para o Papa, né? São Melquíades. Ele vai mandar uma carta para o São Melquíades. Olha como é que é a carta de Constantino. Enquanto se executavam as ordens de Constantino na África e os convidados se preparavam para ir a Roma, o imperador escreveu uma carta a São Melquíades concebida nestes termos. Aqui é o Constantino escrevendo para o Papa. Por sucessivas cartas que me tem enviado da África, meu procônsul Anolino, chegou a meu conhecimento que Ceciliano, bispo de Cartago, é acusado por seus colegas de muitos delitos. Por isto, creio conveniente que Ceciliano vá a Roma com 10 bispos dos que o acusaram e outros 10 que ele julgue necessário para esclarecer e defender sua causa. Além disso, para que possais estar plenamente informado do assunto em questão, vos envio cópia das cartas que Anolino me mandou da África contra os colegas de Ceciliano, e as envio com a minha firma para tirar todo o perigo de que possam ser adulteradas. Quando as tiverdes lidos com atenção e com o tino que vos distingue, certamente sabereis como e com que modificações se deverá resolver esta questão. Quanto a mim, vos asseguro que professo tanta estima e respeito para com a Igreja Católica, que desejaria que nunca surgissem divisões entre vós, nem aparecessem princípios de discórdia. A suma majestade do grande Deus, ó honradíssimos ministros, vos conserve por muitos anos. Então, isso aqui é o Constantino escrevendo para o Papa, né? Então, ao receber essa carta, né, você repara o seguinte, todos os papas, até, né, essa época aí, são santos. São santos, todos são santos, né? Até que vai chegar um que não vai ser. Então, ele vai convocar o Concílio de Latrão para resolver essa questão dos donatistas, né? Então, esse importante concílio, que foi o primeiro que se efetuou na Basílica de Latrão, começou suas sessões a 2 de outubro do ano 314. Depois de longa discussão, confessou Donato que tinha renovado a sagrada ordenação a alguns que tinham caído em tempo de perseguição, coisa sempre condenada pela Igreja, porque é dogma de fé que o valor desse sacramento não depende da bondade daquele que os confere. Então, observa bem, o Donato confessou que alguns padres que tinham, né, caído, né, durante essa perseguição, ele fez a ordenação de novo. Então a igreja diz, não, a ordenação que foi feita, ela tem um caráter, ela marca um caráter. Você não pode fazer 2 vezes a ordenação, né? É dogma de fé que o valor destes sacramentos não depende da bondade daquele que os confere e que o caráter que eles imprimem não se tira jamais. Então ficava evidente, né, que a seita donatista era um erro, né? Então, essa questão foi resolvida por São Malquíades, que ele não sobreviveu senão 3 meses após a celebração do Concílio de Latrão. O martirológio romano, falando dele, diz: teve muito que padecer durante a perseguição de Maximiano, mas restituído a paz à igreja, dormiu tranquilamente no Senhor. Né? São Melquíades é o Papa que recebeu, né, a vitória de Constantino, né? Recebeu a vitória de Constantino. Então, esse aqui, o primeiro problema foi com os donatistas, né? E depois, né, vai ser o problema da heresia ariana, né?
a heresia ariana, que vai ser a pior, né? Então nós vimos como foi resolvido a questão donatista. Então essa aula eu vou começar a falar da questão do arianismo, né? Mas aí termina na outra aula, né? Termina na outra aula porque tem muita coisa para se falar, né? A heresia ariana, né? Isso aqui por causa era um padre, né? Ario. Ele que vai disseminar essa heresia. Então, a gente começa falando uma coisa muito interessante que eu já falei várias vezes, né? O demônio, ele é repetitivo, ele não é de ficar inventando moda, não. Ele simplesmente vai revestir as velhas heresias só com uma roupagem, né, mais sofisticada, tal, para poder fugir das condenações que já teve anteriormente. Mas o diabo sempre ele usa essa estratégia da pinça, né? Ele faz dois movimentos. Então ele faz um movimento para um lado, um movimento para o outro, que parece que é o contrário um do outro, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, com o nosso posicionamento, todo posicionamento na nossa vida, seja político, seja religioso, né, com esses dois extremos, né? Então essa foi a prudência de Dom Lefebvre, para tentar manter um equilíbrio, né? É isso que nós temos que buscar fazer sempre, porque o diabo ele ataca com dois extremos, né? Então nessa época aí, tinha uma heresia, né, que era a heresia do sabelianismo, né? Isso aqui também, olha, eu acabei de dizer para vocês, né, sobre como é que se faz uma sagração, como é que se consagra uma igreja, né? Sempre o bispo. O poder que o bispo tem, né? O bispo é o fundamento da igreja, né? Por isso que Nosso Senhor escolheu 12, né, para dar o sacramento da ordem para eles, para que eles possam ordenar padre e sagrar bispo. Então, tudo depende do bispo. Então, para fazer uma consagração numa igreja, depende do bispo. Agora, quando o demônio derruba um bispo, aí é um problema seríssimo, né? Então, o demônio ele sempre vai atacar os bispos. Ele vai atacar os bispos. Porque se ele ataca, né, uma pessoa comum, essa pessoa cai sozinha. Mas se ele ataca o bispo não cai sozinho. O bispo vai derrubar uma multidão com ele, entendeu? Então, vocês vão ver que as heresias sempre vai partir de bispos, né? Então, esse aqui era um bispo, né? O Sabélio. Então, qual é o erro deles aqui, né? Olha, exagerava a unidade em Deus. Então, vamos ver, ó. Há somente o Pai. As outras pessoas divinas seriam outros aspectos de Deus Pai. Então isso aqui era contra o dogma da Santíssima Trindade. Santíssima Trindade, o dogma são 3 pessoas, né? E o mesmo Deus. Então, para eles não, para eles era um Deus só e as pessoas eram manifestações diferentes desse mesmo Deus, né? Então, isso aqui era a heresia dos sabelianos, né? Condenada pela igreja. Aí, então, isso aqui é um extremo, né? Ou seja, exagerar a unidade em Deus. E os arianos, então, o diabo vai usar eles no outro extremo, né? Então, aqui, o arianismo exagerava
na distinção das pessoas. Então, assim, né, o filho era distinto do pai. Ou seja, não era Deus. Então, isso aqui, né, para os judaizantes era tudo que eles queriam. Porque se cai nisso daqui, você vai dar razão para os judeus. Porque os judeus, então, não cometeram o crime de deicídio. Porque Jesus não é Deus, né? Jesus era só um homem, né? Jesus era uma criatura de Deus, que para eles, para os arianos, né? Jesus tinha sido a primeira criatura de Deus, a criatura mais sublime, né? Mas era uma criatura. Tinha sido criada ex nihilo, do nada. Mas não era consubstancial ao Pai, né? Então, para os judaizantes, isso aqui era a arma perfeita. Porque se Jesus não é Deus, então não houve redenção. Né? Um homem simplesmente não podia operar redenção nenhuma. Né? Aí estava evidente, né, que é uma heresia assim, né, grosseira, né? Mas esse padre aí, o padre Ario, né, ele vai ter seus aliados, né? Então, o padre Ario, ele nasceu na Líbia, no ano 250. Então, veja bem como é que o demônio é astuto, né? Ele se apresentava como combatente dessa heresia aqui. Que essa heresia aqui era um extremo oposto, né? Exagerava na unidade de Deus. E essa daqui exagerava na distinção das pessoas, né? Então, ele se apresenta como combatente do sabelianismo, mas apresenta um outro erro. Então, erro por erro, né? Você cai do mesmo jeito. O demônio acaba derrubando você do mesmo jeito. Então, nessa época aí, tinha duas escolas teológicas, né? Eram as duas escolas teológicas. Isso aqui tudo na época de Constantino. Você vê que o problema agora, né? Engraçado isso, né? O problema de Constantino já não era mais com os inimigos políticos e tal. O problema estava aqui agora, entendeu? Já era com a igreja. Já era com a igreja, entendeu? Ele defendia. Aí agora é o demônio atacando a igreja por dentro, né? Já não é mais aqueles inimigos externos, né? Então ele já tinha conseguido resolver essa questão, mas agora esse problema teológico, né? Ele não tinha competência. Você perguntou, será que o G7 defendeu os cristãos? Mas ele não tinha dúvida não. Em nenhum momento ele teve dúvida de que ele estava do lado certo, de que ele estava... Foi uma mensagem de Deus mesmo. Pois, exatamente, exatamente. Porque esses povos, né, os pagãos, eles eram religiosos, entendeu? Eles eram religiosos. Eles levavam muito a sério a religião, mesmo tendo a religião errada. Então, Constantino, quando viu aquela visão, né, e depois ele teve essa revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, ele nunca duvidou de que a Igreja Católica era a Igreja de Deus. Nunca duvidou disso. Isso aí é mentira dos maus historiadores, dizer que ele usou isso aí para poder, né? Você vê que politicamente ele estava consolidado. Para que ele ia se meter nessas questões aqui, né? Mas as questões chegavam até ele, então ele se esforçava para resolver, né? Até um determinado ponto, chegava na questão teológica, então ele passava para quem tinha competência, né? Isso aqui é com o Papa é que resolve, né? Então aqui tinha duas escolas teológicas, né? Tem a escola de Alexandria. Então aqui, olha só, aqui nós temos a questão, ó.
A escola de Alexandria reforçava. Vamos ver como é que o problema é muito parecido com o que nós temos hoje, né? Então, a escola de Alexandria, que era a principal, né, reforçava a divindade de Cristo em detrimento da sua humanidade. Qual é o erro disso aqui, né? O erro disso aqui é dizer que Cristo não sofreu, né, da paixão, porque se era Deus, né, então a humanidade dele era uma humanidade aparente, né, e que na realidade ele, né, na cruz não sofreu, não teve sofrimento na cruz. Deus não pode sofrer, né? Então aquele sofrimento dele era só aparência, né? Então isso aqui era um erro, né? Reforçava muito a divindade de Cristo, mas também da sua humanidade, da sua natureza humana, né? E a outra escola era a escola de Antioquia. Era o erro oposto. Reforçava a humanidade de Cristo em detrimento de sua divindade. Aí, ó. Então, são os dois erros que nós temos até hoje. Aqui o erro dos modernistas, né? Dizer que reforçar muito a humanidade de Cristo. Cristo foi um homem perfeito, mas um Deus imperfeito. É o que eles dizem, né? Nos documentos do concílio. Ou dá a entender isso, né? E aqui, por exemplo, o caso dos sede vacantistas, né? Que o Papa não pode cair em heresia, né? A igreja não pode estar do jeito que está, né? Não pode estar do jeito que está. Então reforça muito, né, o caráter divino e não vê a questão humana também, né? Então são dois erros opostos aqui. O padre Ário bebeu nas duas fontes, né? Aí a questão vai chegar a Constantino, né? Então Constantino ele vai convocar, então, né? Aliás, primeiro com Santo Alexandre. Santo Alexandre, que era o bispo lá, né, de Alexandria. Então, Santo Alexandre vai combater primeiro esses erros do Ário, né? Então, deixa eu apagar aqui em cima, né? Santo Alexandre é muito importante aqui na história. Então, Santo Alexandre vai convocar um sínodo. Então, o sínodo é algo menor do que o concílio, né? São aqueles bispos ali locais ali que vão participar. Então, Santo Alexandre, nessa ocasião, ele era bispo bispo de Alexandria, né? Então ele vai convocar esses erros aqui de Ário, né? Eles vão começar, né? Eles vão começar no ano, a pregação dele, né? Vai começar no ano 318. A pregação da heresia do Ário, né? Então, o Santo Alexandre vai convocar um sínodo, né? Aqui vão participar, né, 100 bispos. No ano 321. Então, ele começou a pregar a heresia em 318. 321, Santo Alexandre vai convocar o sínodo, né? O Papa está lá, né? Está em Roma. O Papa não está tendo muito conhecimento do que está se passando aqui, né? Então, Santo Alexandre vai tentar resolver o problema aqui, né? Então, nesse sínodo, o Ário é condenado, né? Então, aqui vai haver uma condenação do arianismo.
o Ario vai fugir para Nicomédia e lá ele vai se associar, olha que coisa, né? A dois bispos que vão aderir à heresia dele. Justamente o Eusébio de Cesareia, né? Que foi esse aqui que escreveu, né, a História Eclesiástica, e o Eusébio de Nicomédia. Esses dois Eusébios vão se associar ao Ario, né? Então a questão vai chegar até Constantino. E aí Constantino, então, né, vai convocar o Concílio de Nicéia. Então esse concílio foi convocado pelo próprio imperador Constantino. Bom, posso apagar aqui? Posso apagar aqui esse pedacinho? A gente dá sequência aqui. Então aqui o Concílio de Nicéia, né? Cidade de Nicéia. Aqui o Concílio Ecumênico, o primeiro Concílio Ecumênico da Igreja. Tá? Então, são 21 concílios ecumênicos, o último Concílio Vaticano II. Né? Então, esse aqui foi o primeiro. Né? Que era para definir a questão. Né? São 21. Daqui até o Concílio Vaticano II foram 21 concílios ecumênicos. 2000 anos, praticamente, de história. Né? Então, o Santo Alexandre vai para o concílio, né? O Constantino não vai, e o Papa também não vai estar presente, não, vai mandar um representante. E quem vai representar o Papa, né, vai ser um grande teólogo, que é o Ósio de Córdova. Quem vai junto com Santo Alexandre, né, é um jovem padre, né, que vai ficar muito famoso nessa história, né, Santo Atanásio, né. Santo Atanásio nessa época, aliás, ele não era nem padre, não, ele era diácono, né. Ele era um diácono nessa época, mas ele vai para o concílio, né. Então o concílio vai ter, né, aqueles debates, e o concílio, né, não era uma coisa assim como a gente pode pensar, né, que é todo mundo tranquilo, conversando, né? Não, era a coisa que chegava... Né, esse é o de Nicéia, esse é o primeiro concílio ecumênico, né, o de Nicéia. É aqui que vai definir o credo, né, que a gente reza até hoje, o credo, chamado Credo de Nicéia. Né. Então, o pau quebrava ali, entendeu? Discussões acaloradas e tal. E aí, quem vai resolver a questão vai ser justamente, né, o Ósio de Córdova, que ele vai fazer, né, a definição. Porque veja bem, né, não é que a igreja, quando faz um concílio, ela está inventando uma nova doutrina. Né? O que acontece é que a igreja, no concílio, o que ela tem que fazer? Bom, apresentou-se um problema, né, que antes, né, não se questionava. Por exemplo, né, eu vou dar um exemplo bem ridículo, né, mas vai ficar fácil de entender. Né? As folhas das árvores são verdes. Né? Então é uma coisa que ninguém... Aí, como diz o Chesterton, vai chegar uma época que nós vamos ter que provar que as folhas das árvores são verdes. Por quê? Porque vai ter gente tão maluca que vai dizer que não são verdes, que depende do ponto de vista de cada um e tal. Então, quando acontece uma maluquice dessa, aí a igreja fazia um concílio. Nesse concílio, a igreja, então, fazia uma formulação, né, que definia a questão e pronto. Né? Ficava assim, né, uma formulação, uma frase, né, que não deixava margem a dúvida nenhuma. A questão está resolvida, fim de papo, né? Então, o Ósio de Córdova vai dizer, né? E o filho é consubstancial ao pai. Então, essa formulação aqui, né? Resolve a questão. Então, é a mesma substância do pai. Então, Então, aqui você mantém, né, a doutrina da Santíssima Trindade, né? Ou seja, 3 pessoas, um Deus, né? União hipostática da divindade do Nosso Senhor, né? Natureza divina, natureza humana. E, portanto, o Filho tem a mesma substância do Pai. O Filho não foi criado pelo Pai, né? Ele possui a mesma substância do Pai, né?
Nós não, né? Nós somos criaturas. Nosso Senhor Jesus Cristo não. Nosso Senhor Jesus Cristo é consubstancial ao Pai. Então aqui resolveu o problema, né? Quem faz essa definição? É o Oswald de Córdoba, né? E aí, pronto, né? O arianismo é condenado, né? Mas depois a coisa vai dar uma reviravolta, né? Porque o Ario vai fugir, né? Mas vai continuar com a sua doutrina. Então vão ter os arianos, né? Os arianos então vão começar a perseguir porque o bispo lá de Alexandria vai morrer, né? E quem vai sucedê-lo depois vai ser justamente, né, Santo Atanásio. Santo Atanásio vai passar a ser bispo de Alexandria. Aí os arianos vão começar a atacar Santo Atanásio, né? E o Ario vai se associar justamente a esses dois, né? Eusébios, Eusébio da Nicomédia, Eusébio da Cesareia, e vão ali fazendo a cabeça do imperador para que o imperador reabilite o Ario, né? Então o imperador vai reabilitar o Ario por causa dessa influência desses dois bispos aí. E é claro que o coisa vai ser contra, né? O Santo Atanásio vai ser contra. E aí então, Santo Atanásio vai ter que fugir. Ele vai fugir para o deserto. E Santo Atanásio vai ser acusado de ter matado o bispo, né? Que era o bispo anterior a ele, né? Ele matou esse bispo para ele poder se tornar bispo. Os arianos vão acusar ele de ter cometido esse assassinato, né? Deixa eu ver como era o nome desse bispo aqui. Essa história aqui é bem engraçada, né? Então, era Então, o Arsênio, era o bispo Arsênio, que era o bispo antes de Santo Atanásio. Então, mas só que, na verdade, o bispo Arsênio não tinha morrido. Então, os arianos pegaram a mão, não sabe lá de quem que era aquela mão, e usavam como prova. Está aqui a mão do bispo, né, que o Atanásio mandou matar. Está aqui a prova dele, a prova do crime dele. Aqui a mão. Aí mostrava a mão. Mas Santo Atanásio sabia que o bispo estava vivo, né? Sabia que o bispo estava bem vivinho, né? O bispo simplesmente tinha ido para o deserto. Essa época aí é a época que começa, né? Os padres do deserto. É a época que vai começar essa vida, né, dos padres do deserto. Então Santo Atanásio vai no dia lá da acusação contra ele, né? Ele vai lá, pega o bispo, né? E ele vem disfarçado, né? E fica lá, sentado lá no meio da corte lá, entendeu? E todo mundo acusando. Você matou, tá aqui a mão. Aí daqui a pouco chama como testemunha, aí vem lá o bispo com a mão escondida, né? Aí fala, tá aí, vocês estão falando que eu matei o cara, tá aí o cara aí, como é que eu matei ele? Mas cadê a mão dele? Tá aqui, ó. Aí mostrou as mãos assim. Agora, de quem que é essa mão que vocês estão mostrando aí? É desse jeito. Mas eles continuaram, né? Depois eles vão acusar Santo Atanásio também de ter tentado seduzir uma moça lá, né? E a moça vai fazer toda uma cena, todo um teatro, né? Acusado ele. Só que ela não sabia quem que ele era, né? Aí Santo Atanásio vai colocar um outro cara lá para se fazer passar por ele. Aí o cara vai chegar lá e vai falar para ela, mas como é que você me acusa a mim, Atanásio, de ter feito isso? Ela olha para ele, foi você mesmo, então. Daí fica patente, né, a mentira deles. Então era assim que eles jogavam, os arianos, sempre fazendo isso. E Santo Atanásio sempre tinha que fugir. Aí tem aquela história famosa, né, de que tem uma ordem de prisão contra ele. Ele estava lá refugiado no deserto, ele estava no Nilo de barco, né? Aí os guardas vêm, os guardas do imperador. Constantino tinha mandado prender ele. Aí os guardas não sabiam quem que era a Santo Atanásio, né? Naquela época não tinha foto, não tinha coisa, ninguém sabia como ele era. Então perguntaram, ele estava no barco, perguntaram se ele tinha visto Santo Atanásio. Aí ele falou, olha, não está muito longe.
Não está muito longe. Aí continuava as perguntas, ele falou, olha, há pouco ele estava lá atrás. Ainda há pouco tempo ele estava lá atrás. Aí os guardas vão, ele, quer dizer, não mente, né? Não mente, né? Ele se sai da enrascada sem mentir. Então ele vai para Tréveres, né? Tréveres era uma região que depois vai ser ocupada pelos francos, né? E justamente essa região vai ser a única que não vai cair no arianismo. O arianismo vai se espalhar como uma praga, sobretudo entre os bárbaros. Então, praticamente todas as tribos bárbaras germânicas vão cair no arianismo, com exceção dos francos, que foi aquela região onde se refugiou depois de Santo Atanásio, que é Tréveres, né? Mas depois eu vou contar essa história melhor, hoje só para a gente terminar, para dizer como é que morreu o Ário, né? Ele, então, ele foi designado para ser bispo, né? Eu acho que lá, não sei se era em Alexandria também, né? O próprio imperador, né? Constantino não queria essa divisão no império, né? Essa divisão estava causando muito problema. Então, para vocês terem uma noção, né? O arianismo ele chegou dentro da igreja, 1/3 da igreja aderiu ao arianismo, né? Então, o Ário ele vai para tomar posse, né? Como bispo, vai ser sagrado bispo. Vai toda uma comitiva com ele. Então aí tem a história de um santo, não sei se foi acho que chamava Alexandre também, que ele reza durante a noite toda, né, pedindo a Deus que não permita que um herege, né, se sagre bispo. E aí na viagem, no caminho, né, o Ário tem uma dor de barriga, aí manda parar e vai, corre, procura um banheiro, arruma um banheiro lá e não sai mais. Aí passa o tempo, nada do Ário voltar. Aí quando chegam lá, encontram ele morto, né? Os intestinos tudo saíram uma morte horrorosa, né? Assim também morreu o Galério. O Galério também morreu, né? Comido por vermes. Por vermes também. Então, assim, esses inimigos de Deus sempre tem esse tipo de morte bem, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.